Lição 7, direção para o povo de Deus. A leitura aqui está de Êxodo 20 ao capítulo 24. Então é como na semana passada, são vários capítulos, só que na semana passada era mais uma contagem da história. Então foi um pouco diferente a nossa aula. Hoje não, hoje ela é mais prática, ela tem um pouquinho de ensino a respeito de partes do Antigo Testamento. Às vezes a gente tem dificuldade de ler o Antigo Testamento porque temos dificuldade de fazer a aplicação, né? O que eu aplico, o que eu tenho que seguir, o que eu tenho que fazer, né? E a gente sempre diz que tem a parte civil, a parte que está relacionada ao tempo em que eles viviam, aos costumes. Por exemplo, hoje não tem escravo, então para que serve uma lei a respeito de um escravo? Soltar o escravo, isso com o escravo. Mas a questão moral, a questão que está por trás de todos os ensinos servem para qualquer época. E a gente pode aprender sim muito com o Antigo Testamento, tanto que o Antigo Testamento ele é citado em várias oportunidades. No Novo Testamento, Jesus faz algumas citações também, falando a respeito dessa questão prática que nós encontramos aqui. Então, qual que é a ideia dessa lição? Lembra, na semana passada, nós contamos toda aquela história da libertação do povo, a história de Moisés, e agora, o povo liberto, o que será daqui adiante? Então, a gente vê aqui no tema, somos um povo da aliança, e por isso temos essa maravilhosa lei. Então, ele vai falar a respeito da lei que foi entregue ao povo. O povo de Israel foi libertado do Egito e, como diz aqui na lição, na introdução, foi pela graça, pela bondade de Deus. De certa forma, não se exigiu nada desse povo, embora a gente tenha falado, né, que na 10ª praga eles passaram sangue nos umbrais, eles tinham que ficar na casa, então foi requerido alguma coisa deles, mas até o momento não se havia uma lei específica, alguma coisa para que eles pudessem seguir. E agora, com a liberdade do Egito, o povo deveria aprender a andar nos caminhos do Senhor. Ele foi liberto nessa manifestação de poder. E Deus vai, então, requerer responsabilidades. A partir do momento em que você tem esse acesso, né, na glória da presença, da salvação, do poder de Deus sobre a sua vida, ao mesmo tempo você também se quebranta a esse Deus, se curva a esse Deus, você teme esse Deus, você passa a obedecer esse Deus. E obedecer o quê? A questão da lei, ela não é do jeito que eu penso, do jeito que eu gosto, mas é do jeito que está escrito, do jeito que Deus fez. Essa é a grande confusão que se faz hoje em dia. Quantas vezes a gente quer exigir do não cristão, daquele que não tem a Deus, dele seguir a lei da Bíblia, seguir a lei de Deus. Ele não vai seguir, ele vai seguir o quê? Os seus próprios pensamentos. É exigido de quem? De nós como cristãos. E aí, a partir do momento em que nós acabamos de ler agora, né? Pedro falando, nos conduz em triunfo. É nesse andar em triunfo, nesse testemunhar que nós vamos mostrar para o mundo como é a lei, como é a verdade, como eles devem seguir. Então não podemos exigir que o mundo seja a luz, né? Então vamos lá. O ponto 1, coração e a estrutura da lei. Falamos há pouco, esse ato de Deus, da sua redenção, a manifestação da glória de Deus, né, em tantas situações, as pragas do Egito, nessa libertação tão triunfal, a abertura do mar, e a gente percebe que isso tudo é um convite para participarmos da glória de Deus. E se a gente abrir lá em Êxodo 19, vou abrir aqui na minha Bíblia, que nós temos esse primeiro momento, esse marco. Ó. Deus fala com Moisés no Monte Sinai. E nós encontramos aqui, então, essa lei que é dada. Começa aqui, ó, no 3º mês da saída dos filhos
de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e no monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel. Então você percebe que é um momento histórico, é um momento em que a lei de Deus vai ser entregue e algo claro é feito aqui. E o que Deus ordena que Moisés falasse? Versículo 5: se diligentemente ouvires a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Eu não separei vocês, vocês são meu povo, e vocês devem andar como eu vou lhes ensinar. Sempre foi exigido isso para o povo de Deus. E Deus assim deixa bem claro que eu sou o Senhor. É um convite à santidade, é um convite à purificação. Vocês não vão viver como aqueles povos, vocês têm que aprender a viver como eu estou ensinando. Vocês não tiveram essa experiência de presenciar a minha glória, o meu poder. Vocês então devem andar diferentemente. A gente sempre, quando faz essas leituras, eu não sei se os irmãos já tiveram essa acho que sim, né? Essa mesma ideia. Você fica pensando, como que essa gente, vivendo tão perto de Deus, vendo milagres, sendo libertos, vendo Deus agir, e ainda, daqui a pouco vão adorar um bezerro de ouro, daqui a pouco vão se afastar, vão se envolver com idolatria, né? Aí entra nosso lado meio farisaico, né? Porque eles são diferentes da gente, a gente de uma forma também presenciou a glória de Deus. Mas não aconteceu um milagre tal. Nós temos a Bíblia. A partir do momento em que a gente crê na Bíblia, é como se a gente estivesse vivendo aquilo ali. A gente percebe esse poder e a glória de Deus. E independente da Bíblia, a nossa história, por mais simples que seja, é uma história de livramento, porque nós sabemos muito bem onde nós estaríamos se não fosse o Senhor. O que estaríamos fazendo se não fosse Deus? Então, é a mesma coisa. Em contato com a glória, com o poder, com a maravilha de Deus, nós somos chamados a essa mesma purificação. João 14, 21 diz, primeiro Levítico 11, 44, eu sou o Senhor, vosso Deus, portanto vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Se eu estou com Deus, eu vou buscar a presença de Deus. João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Vós sois amigos, meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Então a gente cantou um cântico, né? Esses cânticos que têm essas letras tão profundas, a gente tem que ter um pouco de temor, né? Jamais te deixarei, te amo, o Senhor é meu amigo, é o meu amado, é tudo. Nunca te deixarei até a hora do almoço, né? Nunca te deixarei, eu te amo tanto que eu amo o Senhor, mas espera aí, o Senhor, dá um tempo que eu tenho os meus ídolos. Os irmãos da igreja não iam entender esse pecado meu assim, mas o Senhor entende, né? O Senhor é bondoso. Então, se as pessoas não estiverem vendo o que eu estou fazendo, o Senhor, a gente até conversa com Deus, Senhor, não tem problema não, né? Errado. Nós temos que pensar diferente. Vós sois meus amigos, isso é a Bíblia, Jesus falando, né? Se fazeis o que eu vos mando.
Então aqui, a partir desse momento, aqui no final do ponto 1 da nossa lição, ele vai falar um pouquinho sobre essa lei que foi dada principalmente nos 10 mandamentos. A gente vai ver aqui na lição que fala que em várias passagens, né, existem momentos escritos de Moisés, a gente vai chegar nesse ponto. Mas um dos principais momentos são os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos, ele restaura o tal dos mandatos criacionais. Lembram dessa lição? Acho que foi a lição 2, né? Os mandatos, que era mandato espiritual, social e cultural. O que era isso? Espiritual é que nós fomos... Mandato é criacional, nós somos criados para isso, tá? Mandato, foi mandado, ordenado a isso, chamado para isso. Espiritual é o nosso contato com Deus, chamados para adorar a Deus. Mandato social, Deus nos chamou para amar o próximo, para cuidar do próximo. E o mandato cultural, Deus também nos colocou no mundo para cuidar da natureza, dos animais, trabalhar, é o nosso mandato social. Então essa é a separação, lá que uma das lições foi só isso que nós estudamos. E aqui diz, nos 10 mandamentos, vemos Deus restaurando os mandatos criacionais, especialmente o espiritual e o social. É fácil lembrar do resumo da lei, né? Ama o Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, todo o entendimento, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Que é isso que é o que nós encontramos nos 10 mandamentos. Em relação a Deus, a ênfase aqui está na adoração. Nós devemos adorar a Deus e não a outros deuses. Toda forma de idolatria é detestável. E nós não podemos ter qualquer vínculo com coisas que Deus, assim, desagrada. Porque a idolatria não está apenas no ídolo físico em si, né? de eu ter um objeto como instrumento de adoração. Mas se eu coloco meu coração em uma outra coisa que não é Deus, eu estou colocando algo no lugar da adoração a Deus. Então aqui nós vemos aqui os primeiros 4 mandamentos, enfatizando esse vínculo de amor e vida com Deus. Adoração a deuses ou a qualquer outra coisa é proibida. E os 6 demais mandamentos são os vínculos com nossos semelhantes. Proibiam tudo aquilo que causava mal, desordem social. E aqui fala, né? Tanto em ações como em desejos, que é o cuidado do próximo. Então, nós não vamos ler nem estudar aqui os 10 mandamentos, os irmãos conhecem, mas é isso que fala, né? Sobre o nosso cuidado para com o próximo. Esse impressionante sumário foi expandido em um grande número de discursos de Deus com Moisés. Aí fala aqui, né, no Pentateuco, que nós estamos estudando, 5 livros, nós vamos encontrar vários discursos. Por exemplo, no livro de Deuteronômio, lá fala a respeito dessas normas. A gente vai encontrar sempre listas como essas. A gente estava no capítulo 19, passamos para o capítulo 20, os 10 mandamentos, e logo depois dos 10 mandamentos, a gente encontra aqui, né, leis acerca dos altares, depois leis acerca dos servos, e leis acerca da violência, aí vai, leis acerca das propriedades, leis civis e religiosas. A lição vai pegar um pouquinho desses tópicos aqui e vai resumir para nós. Então a ideia é estudar um pouquinho dessas coisas. Aí é o ponto 2, as leis e os seus propósitos. E aí entra aquilo que a gente falou há pouco. O contexto é diferente do nosso. Aqui o contexto é do Antigo Oriente Próximo. E aqui muitas dessas leis são estranhas a nós, mas nós podemos estudá-las e aprender delas. Desse primeiro ponto, irmãos, alguém quer nos ajudar? Pode, se quiser falar, tá? Pode nos ajudar aí. Não temos bastante tempo, não adianta eu correr aqui, pois fica o tempo. Então, primeiro ponto, nós falamos a respeito disso. É o coração e a estrutura
da lei que está relacionado a essa questão. Se eu tenho, através dos atos de redenção de Deus, o conhecimento de Deus, automaticamente é necessário que eu, chamado por Deus, assim, digamos, fui convertido, fui transformado, eu me volte a viver de acordo com a vontade de Deus. Pode falar. É interessante a gente olhar nessa primeira parte e parece que às vezes a gente fica com aquilo na cabeça de que a gente não pode fazer nada para ser salvo. Realmente não. Mas após sermos alcançados pela graça, há regras a se cumprir. E parece que muitas vezes a gente lembra muito bem da primeira parte. A segunda fica um pouco esquecido. Eu acho que seria interessante que cada um de nós estivesse atento a isso. Porque para ser salvo não há condições. Mas depois de salvo, há condições para se viver, fazer a vontade de Deus, crescer espiritualmente e ser realmente a fragrância daquilo que Deus quer e espera de nós. Então, isso entra nesse tema que eu tenho debatido muito sobre identidade, né? A gente parece que a gente se esquece quem nós somos. O mundo é o mundo vai agir daquele jeito. Mas nós temos uma identidade diferente. E percebe que a gente vive de acordo com a nossa identidade em relação a tantas coisas. Você tem uma profissão, você respeita aquela profissão, você usa o tal uniforme, você segue as normas lá. Você tem uma identidade em relação à própria vida, em relação a várias questões. E aí que a gente tem que entender isso. Eu fui salvo, eu tenho uma identidade e Deus requer que eu viva conforme essa identidade. Que se resume aqui, né, em guardar a lei, em seguir, em buscar esse propósito de servir. E agora, nesse ponto 2, algumas orientações, vamos dizer assim, algumas coisas que a gente pode tirar daqui, tá? Primeira coisa, orientações para o culto. O Senhor determina que na adoração não sejam usados ídolos de forma ou valor algum. Falamos já há pouco, né, que no mandato espiritual e no mandato social, no mandato espiritual que a Deus devemos adorar. Aqui ele volta, de certa forma, especificando um pouquinho a questão dos objetos. Então, aqui é um ponto bem simples, né? Por que não devemos usar objetos? Aí ponto 1, Deus fala do céu. O céu não precisa de objeto, certo? Outra questão que está aqui na revista. Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas no ponto 2 aqui diz que o povo é orientado a fazer altares e trazer ofertas ao Senhor. Mais uma vez, o contexto é daquela época. Lembra para que serviam os altares, os sacrifícios, tudo mais. Não é hoje algo para hoje. Hoje já temos Jesus, já temos uma outra história. A ênfase, quando se fala de altar, a ênfase é na adoração, no servir a Deus em todo lugar, no amar a Deus, e não no objeto que é o altar. Então, isso aqui é usado muitas vezes por determinadas igrejas que querem construir altares e coisas lá, e fala que não, aquilo lá é porque Deus falava que podia e deve, e a gente está fazendo também. Não faz. Aqui tem uma passagem de Êxodo 20, 24. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Então, qual que é a ênfase? Dever de adorar a Deus onde? Em todo lugar. Se é em todo lugar, construir altar em todo lugar. Mas não é justificativa você fazer uma capelinha na sua casa. A gente já falou sobre isso aqui. A ideia não é essa. E desculpe, não sei se alguém tem uma capelinha em casa, né? Não estou criticando A ou B, né? Mas
Eu já vi casa de crente que você chega lá, tem até uma velinha lá, uma Bíblia aberta, um negócio, um santuário assim, né? É complicado. Deus não é, Deus é espírito. Você não precisa ter um ritual todo assim. Então, até onde isso não está te influenciando, você está fazendo daquilo um altar e não Deus, né? A gente não tem altar, né? Vamos subir ali no altar. Não, a igreja não tem altar, não, gente. Aqui, pregou ali, né? Não tem um lugar santo. Isso tudo vem de uma cabeça, de uma tendência de outras coisas aí, de outras denominações. Posteriormente, Deus vai indicar um lugar específico de culto. Aí está aqui, Deuteronômio 12, 5, 14. A gente sabe, né, que vai existir os tabernáculos, depois a construção do templo. Só que agora, Deus, em Jesus, Ele se manifesta pelo seu Espírito. Então a gente ainda adora em todo lugar, ainda adora como comunidade. Qual que é o objetivo desse local, dessas paredes aqui? É um lugar para abrigar as pessoas, para que nós sejamos abrigados. Eu ia até trazer, eu recebi uma revista daqueles missionários lá que a gente começou a falar sobre eles. Esqueci o nome agora. E tinha lá, a pergunta o que você faria se sua igreja fosse destruída? E parece que houve algum bombardeio, alguma coisa, só ficou uns restinhos de parede assim, sabe? E um pedaço de coisa. E aí eles pegaram os destroços, né, os tijolos caídos todos, e fizeram vários banquinhos. Então os bancos tudo um monte de entulho. E você vê aquele monte de gente sentada ao ar livre, com os pedaços de parede, né, e a pessoa pregando lá na frente. Continua a igreja. Não depende de estar fechado, da estrutura. É o povo adorando a Deus em todo lugar, em todo o tempo, e é isso que nós vemos. E aí lá diz, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. É sozinho em casa, no quarto, no templo com os irmãos, é num culto numa casa. Onde nós estivermos, no nosso culto doméstico, né? Não dá para falar muito de aglomeração, mas onde nós estivermos, assim poderemos adorar a Deus. Mais uma vez, o interesse de Deus não está no lugar, na forma, no ritual, mas no coração. Aqui na revista tem um exemplo aqui, né? Que eles deveriam ser simples, sem qualquer trabalho de preparação, semelhantes ao que Jacó fez em Betel, Gênesis 28, 18. A importância você chegou a hora, eu quero adorar a Deus, eu vou arrumar lá de forma simples, vou arrumar a adoração, o lugar. E aí, irmãos, não que a gente tem que ser totalmente simples, não pode ter uma parede, não pode ter isso, não pode ter aquilo, e não pode ter um ensaio, não pode ter um grupo de louvor, não pode ter um instrumento. Mas o perigo é a gente ter uma estrutura maior do que a adoração. É muito melhor a gente ter o banquinho lá de tijolo quebrado e adorando a Deus em espírito, na palavra, do que ter um monte de gente vaidosa querendo um aparecer mais do que o outro, né? Fazendo um solo mais bonito do que o outro, uma pessoa querendo ser mais importante do que a outra, e Deus não ser adorado. A gente sabe do que eu estou falando, né? Às vezes a gente vê uns cultos meio eventos, são tão bem preparados, que tem tudo, né? Melhor iluminação, melhor coisa, melhor pregador, melhor tal, o que a gente acha que é melhor. Mas será? Até que ponto a gente está ali, de certa forma, adorando a Deus? No trecho final, as orientações são quanto ao momento da adoração. Então, aqui em Êxodo 23, se quiser ir acompanhando aí, é Êxodo 23, de 12 a 13, fala sobre as 3 grandes festas de Israel. Pode falar. Não é de qualquer jeito.
Sim. Uma estrutura. Não podemos, né? Verdade. Isso. Né, Neto? Só que o que a gente vê lá, o povo está feliz também, está lá animado, né? E às vezes os crentes. Uhum. E esse tema, né, é tão difícil, porque como que você vai medir a espiritualidade de um culto, né, de um evento? Às vezes você que está julgando o outro, achando que o outro está querendo aparecer lá, a pessoa está lá sincera, é o jeito dela falar, é o jeito dela ser. Né? Outras vezes você vê uma pessoa totalmente emocionada, pregando assim, parece que está flutuando, te engana, mas aquela pessoa não está nem aí com nada, ela aprendeu, ela representa, ela vai falar daquele jeito. Então, para julgar os outros é muito difícil, mas é bem lembrado, frisar isso. O que a gente puder fazer de melhor, tem que fazer. Acredito que aqui fica bem claro essa colocação que Jesus fez lá em João 4. Adoração em espírito e em verdade. Ou seja, se eu estiver preocupado com o que as outras pessoas estão fazendo, a minha adoração será que está em espírito e em verdade? Se eu estiver apenas analisando o que o pastor está falando, como que é a posição, como que ele está vestido, assim por diante, será que eu estou prestando um culto em espírito e em verdade? O que o Neto falou é muito importante, a gente tem que ter um certo cuidado, se comportar como a palavra nos ensina. E aí encaixa essa colocação, espírito e verdade. Porque a nossa tendência muitas vezes é desprendendo, né? Vou, por exemplo, um grupo de louvor, né? Eles ensaiam, eles estão ali preocupados com a letra, cantando espiritualmente. Só que aquilo toda semana vai saindo, vai saindo. Chega uma hora que eles estão preocupados mais com a afinação do violão, com o microfone, né? E às vezes já não está mais nem sabendo que letra ele está cantando. Jamais te deixarei, mas está pensando na nota. É porque está precisando de afinar o piano, é. Não consegui achar ninguém para afinar o piano. Se alguém souber de alguém que afina piano. Uhum. Sim. É. Eu vou falar aqui porque quem está a gravação não está ouvindo o que você está falando, né? O Neto perguntou a respeito do porquê não está usando o piano e eu disse que é porque não arrumou alguém que afina. Por causa da pandemia, o senhorzinho que afinava o piano não vem por causa da idade dele. E aí a gente já foi num de São Paulo, já foi no outro do Paraná, e para vir aqui precisa de mais piano, porque ele vir aqui para afinar um piano, você tem que pagar a despesa da viagem dele inteira e mais a afinação e mais não sei o que tal. Mas a gente vai conseguir. Estamos tentando aí. Nem se for buscar o rapaz lá em Itapuranga lá e trazer ele aqui. Vamos ver o que a gente faz. Mas como nós estamos falando, tem que fazer o melhor. Tem sim que fazer o melhor. Tem que investir, né? A gente tem investido, comprar uma mesa de som, um teclado, uma coisa, arrumar o piano e as pessoas, né? A gente percebeu que quando começou a tal da pandemia, até o grupo de louvor começou a ensaiar mais, se preocupar mais, porque também já está sendo gravado, e tudo isso já, né, o pastor resolveu, não, estudar mais, porque eu estava pregando lá para a câmera, né, não vai falar qualquer coisa, não que falava qualquer coisa, mas tudo a gente tem que fazer o melhor. Só que aí, mais uma vez eu insisto, né, pode ser fácil para o pastor vir criar uma técnica e decorar lá a mensagem, a revista inteira, e simplesmente falar, né, sem está vivendo aquilo, ou o cantor e tudo mais. Mas vamos lá, 3 grandes festas de Israel são instituídas: pães asmos, cega e colheita. Então tem aqui, pães asmos. Após a festa da Páscoa, era celebrado com ofertas.
os primeiros brotos da terra eram trazidos, também chamada a festa das primícias. Isso aqui às vezes faz uma confusão na nossa cabeça, né? Então, pães asmos e festa das primícias é a mesma coisa. Festa da cega. Aqui é os primeiros frutos que eram colhidos, eram levados ao Senhor. 5 semanas após a Páscoa, que é a conhecida como Pentecostes. Então essa aqui é aquela que a gente vê, as pessoas às vezes separam, né, um tempo, e 5 semanas depois da Páscoa é o Pentecostes. Festa da colheita, marcava o fim do ciclo da agricultura. Ela era celebrada com confecções de cabanas, chamada festa do tabernáculo. E aí diz aqui, Deus deve ser adorado em todo o tempo, com ações de gratidão, por aquilo que Ele em todo o tempo nos tem dado. Então, essas festas é mais uma coisa que foi instituída para que as pessoas lembrassem, né? Está falando aqui de ofertar. A própria questão do dízimo, das ofertas, elas são uma forma de que nós demonstramos a nossa gratidão. O reconhecimento do que nós temos vem de Deus. Por que a gente tem um dinheiro hoje para almoçar? Porque Deus de alguma forma está nos sustentando. Então eu entregar parte disso, seja para ajudar meu irmão, seja para que a igreja esteja contribuindo, esteja no trabalho de evangelização, isso tudo faz parte desse reconhecimento de que tudo que eu tenho vem de Deus. Ponto B aqui, relações civis e sociais. Êxodo 21, 22. Mais uma vez, questões lá do período. Já falei, né? A gente não tem escravo hoje, mas está falando as relações a respeito do trabalho do escravo. A lição diz, essa lei não proibia a prática de escravidão, né? Não entrou nesse mérito, mas ela fala a respeito de alguns direitos pessoais. Isso se aplica a nós, né? Em relação até mesmo um patrão, um empregado, ou na convivência com os nossos irmãos. Então, quais eram aqui algumas coisinhas que a revista separou? Prazo determinado para que pessoa, como se fosse aposentadoria, né, deixasse de ser um escravo. Direitos pessoais, tanto dos servos como dos senhores também. Aí aqui dá o exemplo, ferimento. Se um ferimento num escravo, esse ferimento ele foi ferido lá pelo trabalho, ou estando como escravo, uma coisa que acontecia com ele era, ele tinha como recompensa por ter sido ferido a libertação antes do tempo. Também fala aqui sobre que as pessoas não deveriam ser tratadas como propriedade, como que acontecia em outras nações. Então houve assim, desde aquela época, entre o povo de Deus, uma visão diferente desse tipo de questão do trabalho. Um outro princípio, está aqui no B ainda, um outro princípio está relacionado à valorização da justiça. Crimes deveriam ser punidos. As penas deveriam ser proporcionais. Então, tem agravante, tem atenuante. Tanto que foi nesse contexto que Deus estabeleceu olho por olho, dente por dente, que é muitas vezes mal entendido. O que significa isso? É que a punição tem que ser proporcional à pena. A gente vê muito hoje em dia essa conversa do cancelamento, né? Vamos cancelar, a pessoa perde tudo, perde... Por quê? Porque fez uma coisa... Errada, mas vamos dizer do tamanho não proporcional àquilo. Não sei quantos viram semanas atrás, lá um médico falou umas besteiras lá no Egito, foi preso, tinha gente falando que tinha que ser condenado à morte. Pera, será que é proporcional? Você cometeu um erro, falou que não devia.
Mas aí daí para você coloca a pessoa na cadeia o resto da vida e manda matar? E a gente está vivendo um tempo assim, que quando alguém faz alguma coisa que nos desagrada, nós muitas vezes cancelamos, né? Ou seja, nós falamos contra essa pessoa de forma como se ela simplesmente não existe mais. E aí não é cristão isso. Como cristão nós temos que perdoar, nós temos que ajudar, reconhecer que a pessoa tem oportunidade de se arrepender, de mudar, acreditar que a pessoa pode ser diferente e não simplesmente vir com uma pena dura dessa. Aqui a lição também fala, né, que Jesus comentou essa expressão e exatamente ele estava mostrando isso, que a gente não deveria usar a lei como desculpa para a vingança, que é o que acontecia muito. Quando Jesus falou olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, não é que ele está contradizendo, é interessante essas ideias lá das bem-aventuranças. Vocês dizem olho por olho, mas ele está falando a respeito de como eles interpretavam. Eu porém vos digo que você não deve ir além e usar, por exemplo, essa lei como vingança. Aí vamos supor, 2 fazendeiros, um do lado, um servo, sei lá, roubou um animal ou matou um animal seu. Aí o outro fazendeiro vai lá e põe fogo na casa inteira com a família dentro. É isso que não pode. E não é isso muitas vezes que acontece. A vingança tem esse princípio, eu vou te ferir um pouco mais. E nós sabemos que a justiça, ela não é executada pelas nossas próprias mãos. Se alguém foi lá e nos roubou, eu sei quem roubou, eu tenho que falar o quê? Tem que ir lá na polícia, entregar o sujeito. Eu não posso ir na casa do vizinho lá e agora eu vou roubar a sua casa também. Eu preciso seguir a questão toda, né, da norma. Então, por isso que eu falo, é interessante esses princípios mesmo sendo um princípio de um outro tempo, a uma outra cultura, eles se encaixam perfeitamente na questão moral, naquilo que diz a respeito de nós. Aqui fala sobre a prática do roubo, ela é desestimulada pela imposição de multas pesadas. Roubou, tem que pagar uma multa grande. Vamos lá, agora chegou no C. A prática da misericórdia. Também fala sobre os cuidados com os frágeis, e aí lembrando dos estrangeiros, órfãos e viúvas. Eles não possuíam meios de subsistência, de certa forma, precisavam, dependiam de outros. E a lei proibia o quê? Que eles fossem abusados, ou a opressão contra essas pessoas. E aí é curioso, né? Como muitas vezes a gente esquece da nossa história. Quem era esse povo? Era um povo que, lembra na semana passada? Porque se multiplicaram, os egípcios ficaram com medo e começaram a puni-lo. Primeiro escravizá-los, depois vamos judiar deles mais. Ou seja, era um povo que foi e passou por essa experiência da opressão. Agora, mais do que nunca, eles não poderiam fazer o mesmo com os outros. Se eles foram libertos por Deus, eles também deveriam ser misericordiosos para com os outros. Que Êxodo 22, 27 fala sobre essa misericórdia. Deus ouviu o clamor dessas pessoas e agiu contra os malfeitores, levando-os a sofrer, e agora eles deveriam também ser misericordiosos. Mateus 5, 7 a 9, lá fala, bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados os pacificadores. Faz parte, né, da nossa vida. Então lembra, qual que é o tema da lição inteira? O tema é exatamente esse tema de nós estarmos reconhecendo a redenção, reconhecendo a glória de Deus e a partir daí buscando a santificação, buscando andar na verdade de Deus. Ponto 3. O ensino
contínuo da lei. E aí a lição começa dizendo: essas e outras leis e determinações de Deus foram registradas por Moisés. Primeiro, Moisés anunciou ao povo tudo o que Deus havia ordenado. A isso o povo respondeu, comprometendo-se a fazer tudo o que o Senhor quisera. Em seguida, Moisés fez o registro e mandou trazer ofertas ao Senhor. E leu o livro para o povo. Novamente, o povo deu resposta positiva. Então, a gente fica imaginando, né, esse tempo, o povo recebendo a instrução direta de Deus por intermédio de Moisés. E aí tem uma passagem aqui em Êxodo 24, que é como se fosse um clímax desse momento, onde Moisés aspergiu sangue sobre o povo, firmando assim a aliança entre Israel e Deus, dizendo: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. E o que nos lembra essa passagem? Esse aspergir do sangue. A lição diz que isso nos lembra principalmente o que Jesus fez. Semelhante na instituição da ceia, em Mateus 26, 28, Jesus diz: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Então é a questão dessa lembrança da aliança. Repare que ao mesmo tempo que nós andarmos com Deus, nós estamos cumprindo, nós estamos obedecendo, também nós estamos lembrando dessa aliança que nós temos com Deus, que nós estamos ligados a Deus. Eu citei o exemplo, né, quando você trabalha numa empresa, você tem um uniforme, você segue certos regulamentos, né? Isso também te faz lembrar que você trabalha naquela empresa, que você está naquele lugar, que você faz parte de um grupo, de alguma coisa. E a nossa vida, ela tem que nos lembrar quem nós somos. As nossas atitudes vão fazer com que nós estejamos nos lembrando que nós somos parte dessa aliança. Quando nós participamos da ceia, nós estamos exatamente fazendo isso. Moisés não está lendo a lei, pedindo a confirmação do povo, e o povo confirma: nós cremos. Depois ele lê mais uma parte, e o povo diz: agora aspergiu o sangue. Nós não vamos fazer isso porque nós sabemos que Jesus morreu na cruz. Não temos esse ritual, mas nós seguimos o que a Bíblia diz: comemos o pão, bebemos o cálice, e assim nós estamos confirmando a nossa vocação, a nossa eleição, a nossa união com Cristo. Estamos confirmando que nós cremos e nós seguimos a lei de Deus. Deuteronômio 33, 4 diz: ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem aos seus filhos. E aí a lição vai falar que por determinados momentos, né, sempre há essa lembrança, esse retorno das leis. Olha aqui, disse: o mesmo procedimento de confirmação foi realizado 40 anos depois, com uma outra geração. Ou seja, é o povo de Deus. No decorrer da história, muda, mas é o que está acontecendo aqui, que nós lemos hoje de Êxodo, foi o primeiro. Mas a partir da história, sempre vai acontecer isso. Nós temos que seguir essa lei, nós temos que ler, repeti-la dia a dia, para assim a gente ter esse compromisso. Citação de Deuteronômio 27, 3, 8. Quando entrasse na terra de Canaã, o povo deveria escrever todas as palavras da lei em pedra, e em uma cerimônia de promulgação deveria ser realizada no Monte Ebal. Depois aqui Deuteronômio 17, 18, 19. Quando Israel viesse a ter um rei, ele também deveria transcrever a lei num livro e lê-lo todos os dias. Quando você vai lendo o Antigo Testamento, você vê essas questões, né? Muitos reis eram maus porque eles abandonavam a palavra. Temos lá a história de Josias, né?
que achou o livro da lei na casa de Deus lá e levou para ler. Temos a Arca da Aliança. No final do Pentateuco, pouco antes da sua morte, Moisés fez a transcrição da lei e deu aos sacerdotes para que aguardassem com a Arca da Aliança. Depois aqui, a cada 7 anos, durante a festa dos tabernáculos, a lei deveria ser lida para os homens, mulheres, crianças, estrangeiros, para que aprendessem a temer a Deus e cumprissem os mandamentos. Deuteronômio 32, 46. Aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual passando pelo Jordão, ides para a possuir. Então, você vê uma passagem totalmente atual. Não é o que nós devemos fazer hoje? Aplicar no coração as palavras. Primeiro no nosso coração, né? E depois, ordeneis a vossos filhos que cuidem de cumprir todas essas palavras. Você não tem que falar para o filho, se você quiser, a Bíblia é assim. Não, você é responsável pelo seu filho. Você tem que ensinar e falar, é assim que você tem que fazer. Você tem que andar nesse caminho. Eu acho interessante umas coisas, né? Um dia desse eu vi uma postagem, tinha uma criança lá, daquelas crianças que fica se batendo no chão, e tinha, segundo o que escreveram lá no comentário, era o pai e o avô. E aí o comentário era, olha, que calma desse pai e desse avô, esperaram a criança expressar toda a sua ira, toda a sua raiva, até se acalmar, que não brigaram com a criança. Espera aí, que mole esse pai e esse avô, né? Você tem que catar a criança lá. Mas não pode, tem que deixar ela extravasar a sua dor. Primeiro, lembra como que era antigamente? Você não precisava fazer nada, né? A mãe olhava assim, né, Nathalie? Dava uma olhada assim, você que não parava o chilique. Porque tinha uma educação, porque tinha toda uma história por aí, que é o que a Bíblia diz. Você tem que ordenar os seus filhos para que eles cumpram. Ou seja, o seu filho não tem que ter dúvida, ele tem que saber o que ele deve fazer, ele tem que saber como é o certo, como é o errado, o que é o certo. Nós temos que influenciar o mundo, não é que ficar com medo, o mundo está pecando e não vai influenciar meu filho. Não, quem tem responsabilidade para educar seu filho é você. E você tem que ensinar o seu filho a ponto de quando ele vê alguma coisa errada no mundo, ele mesmo já vai falar, olha, mas estão falando aquilo lá, está errado. Ou meu coleguinha quer que eu faça isso, está errado. Porque senão, como é que nós vamos ser? Então aqui esse texto fala sobre isso, aplicar no coração, ordenai os vossos filhos. E diz aqui, porque essa palavra não é coisa vã, não é qualquer coisinha, não é uma coisa que você, se der eu ensino, se não der eu não ensino, se der eu vou na igreja, se não der eu não vou, não, ela é importante, ela é a vossa vida, é a vossa vida, a nossa vida não é nada além do que a palavra diz. A nossa vida sim é vã sem a palavra. Por essa mesma palavra prolongarei os dias na terra, a qual passando pelo Jordão ides a possuir. Aí tem várias passagens também falando o contrário, né? Maldito aquele que não confirmar as palavras dessa lei, não as cumprindo. Deuteronômio 27, 26. Também no Novo Testamento fala a respeito sobre essa questão, falando que a palavra, nem um tio, nem um tio jamais passará. Apocalipse descrevendo aqui 21:5, escreve, pois, estas palavras são fiéis e verdadeiras. Eu venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então vamos lá, conclusão.
Além da redenção, Deus oferece ao seu povo o privilégio de conhecer seu caráter e sua vontade por meio da lei. Sempre a gente lembra, né, que é privilégio conhecer a Deus, é privilégio conhecer a lei. É assim que teremos uma vida saudável, uma vida feliz. Não contando e não achando que os nossos erros é que nos fazem maiores e que nos dão prazer, mas é a alegria de viver diante de Deus. Deus vem em nossa direção, nos adverte contra as nossas práticas corrompidas e nos ensina a corrigir. É um bem resumo da lição, né? Deus vem em nossa direção, Ele age com a sua graça. E aí Ele nos vai convencendo por intermédio da sua lei e da sua palavra. E nos ensina a corrigir. Acho que eu falei um pouquinho resumido no início sobre isso, é a questão da lei. Por que eu tenho que fazer assim e não assim? Porque Deus assim quis. Quem somos nós para questionar? Por que casa um homem com uma mulher ou com uma mulher só, não com duas? Porque Deus quis assim, escreveu assim. Deus poderia escrever do jeito que Ele bem entendesse. Ele é dono da gente. Mas a gente tem a revelação de Deus e mandamento a gente não questiona, a gente obedece. Você vai fazer isso, isso, isso. Ah, mas por quê? Não o outro. Por que não é assim? Agora, como a gente vive num mundo tão questionador, todo mundo questionando todo mundo fazendo greve para isso, todo mundo protestando contra aquilo, todo mundo querendo agradar a si mesmo, a nossa tendência é fazer isso em relação a Deus. Não, Deus, assim, né? Eu queria que fosse desse jeito. E aí a gente está correndo certo perigo, né? De estar se afastando da verdade. A lei é a lei, a lei de Deus. E assim nós devemos seguir. A aplicação. O que tem sido o seu empenho em conhecer e praticar a vontade de Deus? Ter recebido a redenção em Cristo estimula você à adoração e à gratidão a Deus? O empenho de agir com justiça e promovê-la em nossa sociedade e o compromisso com o auxílio misericordioso aos que carecem tem sido a expressão do seu desejo de refletir a imagem de Deus? Então são perguntas, né, em relação a como a gente realmente tem vivido, tem observado a lei, tem observado, buscado, né, a misericórdia de Deus. Melhorar cada dia, em lutar, né, contra tudo que tenta nos afastar de Deus. E aí, por fim, ele diz: assuma um compromisso de crescer no conhecimento e na prática dos mandamentos de Deus em sua palavra. Eu acredito que é isso, né? Que Deus esteja nos abençoando. Direção para o povo de Deus. Deus esteja nos lembrando cada dia. Nós fazemos parte dessa história, né? Dessa história lá do Antigo Testamento. Aquele clamor que o povo fez, né? Por livramento. É o clamor que um dia nós também fizemos. Somos resgatados da escravidão, do pecado, do mal. Somos libertos para ser um povo de Deus. A palavra aliança ali, somos um povo da aliança. Aliança é uma palavra que significa muito, né? Você estar ligado, você fazer parte. Vivermos como um só, com Cristo, com Deus. Buscando ter o mesmo pensamento. Abandonando, né, o que já se foi. Para isso a gente tem a lei de Deus para seguir. Amém? Alguém quer concluir mais um pouquinho? Então que Deus esteja nos abençoando, de
vai seguindo assim a nossa revista.